Bom, pessoal, então vamos lá. Como é que a medicina legal ela vai influenciar nas provas de concurso? Por que, que ela é tão importante? Influencia, viu? Muito. A primeira coisa é que ela é uma disciplina que está cada vez mais recorrente nas provas objetivas. E aí, o que, que acontece? As pessoas se preocupam muito com a prova objetiva, em fazer os 50% lá que é pedido em edital, mas a tendência é que isso está subindo um pouquinho, né? Nossa. Normalmente a nota de corte para a quantidade de vagas, ela é mais alta do que vem em edital. Então, medicina legal acaba sendo uma disciplina que você precisa se destacar. E, além disso, no estudo da medicina legal, você tem que concatenar essa disciplina com direito penal, direito processual penal e criminalística. Então, é muito importante você trabalhar isso de maneira conjunta. E outra coisa, além de nós termos as provas objetivas com medicina legal, a incidência dela nas provas discursivas é uma realidade. E é aqui que costuma fazer a diferença de dar aquele desempate. 2 pontos que você faz a mais numa prova discursiva, que você saiba como escrever isso de maneira corretamente. Frente, Exatamente, você frente. pula muito. Foi o que aconteceu comigo aqui na Polícia Civil do Paraná. Eu tinha ficado, se eu salvo engano, em 62, uma coisa assim, e eu fiz 27 de 30 na discursiva e eu tô lá em 24, tá? E outra coisa, disciplina de prova oral. Isso aqui é uma novidade, né, Thiago, que vem aparecendo nos concursos, porque a prova oral ela era uma realidade para o cargo de delegado, né? Sim. Só que aí veio São Paulo com prova oral para investigador e escrivão, e agora perito criminal e médico legista. Então eu acho que é uma tendência para os próximos concursos, tá? E a medicina legal ela está presente nos mais variados cargos de carreiras policiais. Então, pessoal, a medicina legal tem que saber, tá? Faz toda a diferença. Sim, porque podem ser 5 ou 10 questões, ao parecer, parece pouco, mas é muito, faz muita diferença ao final no concurso. 10, 5 pontos é uma coisa que pode te classificar ou te tirar fora do concurso. Exato, é bem isso mesmo. E aí, pessoal, com relação às carreiras da Polícia Civil de São Paulo, é uma coisa que as pessoas ficam muito em dúvida. Ah, mas eu posso prestar? Que cargo que eu posso prestar? Bom, primeira coisa, os cargos de nível superior, delegado, investigador de polícia, escrivão, perito criminal e médico legista. Carreiras específicas, delegado, obrigatoriamente tem que ser formado em direito, tá? Médico legista, em medicina, odontologista, em odontologia. Perito criminal, varia, os mais diversos cargos. Quando tem área geral, é área geral. O que acontece é que os editais eles estão colocando áreas específicas agora. E investigador e escrivão, basta ser formado em um cargo de nível superior. O Thiago mesmo aqui para o Paraná, você passou para investigador, você era... Educador físico. Entendeu? Educador físico. Então, assim, com relação a que curso você quer fazer, se você já tem na sua cabeça, você tá lá no ensino médio, que curso que eu vou fazer? Se já é uma realidade para você um concurso público, vale a pena você dar uma olhada aqui em qual cargo, conhecer as carreiras, saber o que cada cargo faz, para isso influenciar na sua decisão. É muito importante, tá? Ah, professora, mas eu não tenho nível superior, eu tenho um nível médio, um nível técnico. Existem cargos que eu posso prestar? Sim. Por exemplo, lá na Polícia Civil do Estado de São Paulo, agente policial, agente de telecomunicações, papiloscopista, que aqui no Paraná é superior, tá? Auxiliar de papiloscopista, fotógrafo, desenhista, auxiliar de necrópsia e atendente de necrotério policial, são todas carreiras de cargos de nível médio, Ou tá? seja, muitos cargos. Tem muita coisa. E aí tem algumas questões mais frequentes, né? Comenta aí um pouquinho pra gente, Thiago. Precisa estar formado para fazer a prova de concurso? Olha, para estar formado não precisa, mas você precisa do diploma na data da posse. E assim que se você seja convocado e ainda não tiver o diploma, dá para pedir final de fila, entendeu? Então, por exemplo, um edital de concurso, um concurso normalmente ele tem validade de 2 anos, prorrogado para mais 2 anos, né? Ou seja, eu tenho 4 anos. Se você pedir final de fila, você pode ter até o quê? 4 anos, dá para fazer uma faculdade. Dá para fazer uma faculdade, um tecnólogo, que hoje é considerado superior, e ó, fechou. Você não estava formado quando passou para investigador, né? Não, eu passei para investigador antes de estar formado. Aí eu peguei uma declaração de que tinha quitado todas as minhas matérias para poder
exercer o cargo. Então, pessoal, e a outra questão, pode escolher a cidade de lotação? Aí fica difícil, hein? Depende muito do edital e do estado, né, Camila? Por exemplo, lá em São Paulo, como que é? Lá em São Paulo é regionalizado. Então você vai escolher a região de trabalho, mas você não vai escolher a cidade que você quer trabalhar. Isso vai depender da nota que você tirar na academia de polícia. O Thiago, o seu de investigador, você escolheu? Não, não escolhi não e a minha nota não foi tão boa. Mas tá mesmo assim fiquei em Curitiba. Tá vendo? Então também demanda o quê? Da cidade ter muita vaga, tá? Às vezes você, por exemplo, quer ir para uma cidade do interior, você fala, vai ser fácil, mas aí não tem vaga. Aí não tem o que fazer. Sim. E alguns estados têm o concurso estadual. Quando é estadual é um pouquinho mais difícil. Aí você vai ter que dar uma ralada lá na escola de polícia para você conseguir uma boa colocação, né? E conseguir escolher a cidade aí que você quer ficar lotado, tá bom? E agora vamos falar de uma coisa que todo mundo adora, né? E muita gente quer prestar concurso para ter estabilidade, claro, né? Sim. E dinheiro, né? Para o subsídio, né? O subsídio lá no caso é vencimento, né? Então o vencimento, a remuneração do delegado lá inicia em R$ 15.000, gente. Do médico legista e do perito, 12.954. O escrivão investigador, 5.879,68. O fotógrafo, o agente, o auxiliar de necrópsia, o desenhista e o papiloscopista, 5.526,72. O atendente de necrotério, auxiliar de papiloscopista, carcereiro e agente policial, 4.500. Lembrando, pessoal, que esses dois aqui, ó, acima de R$ 4.500 são nível médio. Então traz essa realidade hoje, uma pessoa com nível médio no mercado de trabalho, ganhar R$ 4.500 não é fácil. A gente sabe que isso daqui é uma realidade até para pessoas formadas, com ensino superior, com mestrado, com doutorado. Não é fácil. Então, assim, eles estão pagando bem e além dessa remuneração, como o Thiago falou que lá é vencimento, não é subsídio. Quando você recebe subsídio, você recebe tudo incorporado no salário, né? Sim. Lá não é assim. Lá, por ser vencimento, nós temos alguns adicionais, né? E ainda sobre aquela remuneração que a gente passou para vocês, ainda há o RETP. Significa que é o regime especial de trabalho policial e corresponde a 100% daquele salário que a gente viu ali, e tudo em cima daquele salário. Então 100% daquele salário ali, com aditivo de insalubridade de 785, auxílio transporte, alimentação, licença-prêmio, quinquênio, sexta parte do salário, com policiais de mais de 20 anos de carreira, 13º adicional de férias. Então, pô, tá muito bom, muito bom. E tem mais, se a pessoa ela fizer algum extra, como por exemplo, fazer uma diária, né, em outra cidade de lotação, ela ainda vai receber esse valor da diária, tá? Então tudo isso é acrescentado no salário que ela recebe. Show de bola, hein? E agora, quer receber isso, não é? E agora, em 2023, nós tivemos mais uma novidade lá para São Paulo, que o atual governador, o Tarcísio, ele deu um aumento aí, né? Deu um aumentinho bom aí, acima da inflação, isso é importante. Isso. Então, pessoal, todos os cargos tiveram um aumento acima de 20%, tá? Então, em cima daquele valor que nós já passamos para vocês. Do salário base. Do salário base, tá? Não em cima das gratificações, do salário base. Então, as gratificações continuam, mas o salário base que nós passamos para vocês teve esse adicional aí, que foi um adicional muito bom, ok? Show de bola. Pessoal, e aí, falar dessa parte do aumento de salário, eu acho que todo mundo aí já tá se coçando para querer fazer esse concurso agora, né? E aí, quando é que vai ter o próximo concurso? Então, ó, o edital... A expectativa é dia 31 de julho, ou seja, desse mês. A expectativa tá do lançamento desse edital, né? O mais esperado do Brasil. Exato, porque nós acreditamos em prova lá para meados, final de setembro, outubro, né? Com certeza. E muita vaga. Olha só, 552 vagas para delegado. Acho que é 551, né, Thiago? Você vai pegar uma, né? Uma é minha, né? Mas a outra eu deixo pro pessoal que tá no chat acompanhando a gente. Se comprar um cochilo. Médico legista 116, perito criminal 249. Então, ó, investigador e escrivão mais de 1.000 vagas, tá? Então é muita coisa, vaga. é muita vaga. Muita oportunidade, pessoal.
E além disso, além das vagas, eles têm o cadastro reserva, né, Thiago? Fora o cadastro reserva, que podem chamar além das vagas. Isso, então assim, normalmente eles classificam 2, 3 vezes, tem lugar que classificam 10 vezes o número de vagas, né? Então A é muita discursiva coisa. de delegado vão chamar vezes 3, 552. Então vejam, Mais de 1.500, vão né? bastante 1.600. pessoas, assim, é só conseguir o mínimo para ir progredindo nas demais fases. Nós acreditamos que a nota de corte não vai ficar tão alta para você conseguir ir para as próximas fases, tá? É isso aí. E aí, pessoal, com o déficit da corporação, por isso que é importante a gente entender essa questão do cadastro reserva. Porque assim, como o concurso tem durabilidade de até 4 anos, o que acontece? Às vezes a pessoa não passa na vaga, mas ela tem até 4 anos para ser chamada. E nesse meio tempo, nós temos pessoas que aposentam, pessoas que pedem exoneração. Infelizmente tem pessoas que morrem, que falecem, né? E aí eles liberam a vaga. Então, se vocês olharem, olha só, os cargos, né, que eu coloquei aqui para vocês, as vagas existentes no estado de São Paulo e os cargos que estão vagos. Então, por exemplo, tem 552 vagas para delegado, só que eles possuem 811 cargos vagos. Para escrivão e investigador, eles colocaram lá 1.000 e poucas vagas, mas olha, tem mais de 3.000 cargos vagos. É muito cargo. É muito cargo, tá? Então, assim, eles falaram que eles querem colocar esses policiais, aumentar o efetivo em até 8.000 pessoas, 8.000 pessoas nos próximos 13 meses, né? Então, assim, é muita gente, tá, pessoal? E os concursos, eles vão ser recorrentes, assim, de São Paulo. Mas essa oportunidade eu considero única. Nunca vi, especialmente nesse todo o período que eu venho estudando, um concurso desse tamanho. Com a quantidade de vagas que vai ter, dessas vagas, né? É uma oportunidade única. Bom, pessoal, e com relação às etapas do último concurso, foram basicamente 5 etapas, tá? Prova objetiva, que é aquela de A, B, C, D e E, de caráter eliminatório e classificatório. Prova escrita, que é a discursiva. Comprovação de idoneidade e conduta escorreita, que nada mais é do que a investigação social. Prova oral e a prova de títulos. Só que aí a prova oral, né, que tá um pouquinho... tá meio, digamos assim, uma incógnita, né? Um ponto de interrogação. Um ponto de interrogação a respeito da prova oral e o que virá para a prova oral para os demais cargos. É porque eles estão cogitando tirar a prova oral de investigador e escrivão e colocar para perito criminal e médico legista. Delegado vai ter prova oral, então não tenho o com que falar, certeza tá? vou estar lá, hein, galera? 551 vagas, menos uma, 551 aí para vocês. Bom, então é isso que a gente espera que vai mudar. E com relação ao TAF, São Paulo, pessoal, não tem, tá? São Paulo não tem TAF. Então, não tem teste físico, mas o nosso conselho é que façam uma atividade física, né? É bom aí pra cabeça, ok? Bom, pessoal, e como que nós vamos estudar para essa prova de concurso público? Primeira coisa, nós temos que fazer um planejamento conforme editais anteriores, mas aí tem uma questão, para perito criminal, o último concurso foi 2013? Acho que foi 2013, 2014, né? Investigador, escrivão, delegado, médico legista teve o ano passado. E olha só, não supriu a quantidade de vagas, né? Ainda tem muita vaga em tem aberto. muita coisa, e aí eles já lançaram um novo edital, tá? Primeira coisa, algumas dicas de ouro, dica de mentoria, agora aqui para vocês, tá? Então, aproveitem. Aproveitem, tá? Nossos alunos aí não fiquem bravos. Bom, a primeira coisa, para nós estudarmos, nós temos que selecionar as matérias de maior proporção na prova. E você só consegue fazer essa seleção quando você conhece a banca. Então, assim, tem que ler, reler, trilê edital, tá bom? E aí você precisa estudar isso de maneira direcionada. E esse direcionamento que nós estamos falando não é somente na disciplina, é também um direcionamento com base na banca. Nós já temos a banca em São Paulo, então, que é a VUNESP, né? Muito importante saber disso, porque cada banca tem um jeito, né? Cada banca tem uma forma de perguntar, cada banca tem uma forma de fazer as questões, então é muito importante conhecer a banca e estudar de maneira direcionada. Por exemplo, para o CESP é importante você ler jurisprudência, informativos, súmulas. Já para a VUNESP, você tem que saber a lei seca, bem como algumas súmulas. Letra de lei lá. É importante saber essa distinção, pessoal, para na hora da prova se dar bem. E você também tem que conhecer as suas dificuldades.
Porque, por exemplo, às vezes a matéria de maior proporção vai ser medicina legal, mas vamos supor que vocês são nossos alunos e aí vocês já vão saber tudo de medicina legal, entendeu? Então aí você pode se dedicar um pouquinho mais para outras matérias, tá? Com certeza. E também se programar para os estudos revisionais. Por que é tão importante? Galera, é o seguinte, o nosso aprendizado, ele é construindo através de memórias que nós vamos formando conforme nós vamos estudando. Só que essa formação de memória, ela não basta ser uma memória de curto prazo, tá? Como a gente tá falando uma prova lá em outubro. Então você tem que começar a se programar para estudar, construir uma memória de curto prazo. Essa memória, ela vai ter que ser revisionada para você conhecer uma memória de longo prazo, né? Então é muito importante você ter essa construção. E além de tudo isso, pessoal, desse direcionamento, nós precisamos extrair os tópicos e direcionar o estudo. Então, por exemplo, quando a gente pega o edital, né, vai estar lá escrito antropologia, traumatologia, sexologia, tanatologia, toxicologia, asfixiologia. Aí a pessoa vai lá na livraria, compra um livro para cada. Um livro para cada, de cada um 400 páginas. Exatamente, aquelas bíblias de cada coisa, e o que ela faz? Não consegue aprender nada, tá? Então, além de você extrair os tópicos, você precisa o quê? Direcionar o estudo, que é isso que a gente faz. Nós pegamos exatamente os pontos da antropologia que a VUNESP costuma cobrar, o que tem relacionado com isso que ela está cobrando, e nós linkamos tudo isso. Os pontos fundamentais, nevrálgicos, olha exatamente. Só. O Thiago, ele para a Polícia Científica aqui do Paraná, ele acertou, né? Foi quase uma mãe de Ná. O pai Cota acertou 9 questões de criminalística, 9 tá? das 10. Eu falei que ia cair na última aula e caiu, exatamente. Então, por exemplo, né, na traumatologia forense, você vai ter que estudar as lesões, tá? Sim. A gente trata disso. Só que você tem que saber o que você precisa saber dessas lesões. A mesma parte na sexologia forense. A sexologia forense tem uma parte que é a erotologia forense, que são as parafilias, transtornos de identidade sexual, que muitas vezes você não vai precisar saber disso no seu estudo. Ah, professora, mas eu acho tão legal, eu acho isso muito massa, eu quero estudar. Cara, depois que você passar no concurso público, você vai ter o tempo para você fazer curso de cada coisa, se você quiser. Inclusive, faz até uma tese. Né? Exato, vai se tornar especialista, estuda tudo, mas agora estuda o que vai cair na tua prova, tá? Bom, pessoal, e juntando tudo isso, nós criamos, então, a apostila, né? Quebrando a banca VUNESP, que é isso que nós queremos, né? Quebrando a banca. Quebrando a banca, tá? Medicina legal para concurso público. E é isso que nós vamos mostrar para vocês. Então, por exemplo, normalmente quando nós pegamos uma apostila de medicina legal para concurso público, até mesmo questões para responder, provas na internet, ela vem assim, por exemplo, em relação à traumatologia forense. Então tá aqui, ó, a primeira e segunda lei de Filhos, né? Que são aplicados instrumentos cortantes. Você tem que analisar. Mas aí o que acontece? É basicamente uma apostila de pergunta e resposta. Então ela vem assim, né? Ou até mesmo na internet, você vai em algum lugar de questões de concursos, você vê que só tem isso, ou então os comentários de cada pessoa, um comentário diferente a respeito daquela tese. Aí você fica perdido. E aí? O que é isso? O que é aquilo? Né? E como nós falamos dessa questão da memória de curto prazo, muitas vezes você lê alguma coisa, realmente você vai até se lembrar na hora. Só que se você não souber argumentar, né, discorrer o porquê que uma resposta tá errada e porquê que uma tá certa, desculpa, mas você não aprendeu, tá? Você não consegue nem chutar de maneira inteligente, né? Então você precisa saber como estudar para você chegar numa prova, conseguir responder a objetiva, conseguir fazer uma boa discursiva e, se for para prova oral, saber o quê? Dialogar. Imagina uma prova oral, é muito difícil, ainda mais medicina legal, digamos que no Rio de Janeiro, a medicina legal a medicina legal no Rio para delegado do Rio para mim é a mais difícil que tem, tá? E aí, então aí chega e te pergunta sobre a primeira e a segunda lei de Filhos, você vai falar o quê? Você vai falar, é de instrumento pérfuro cortante, médio calibre. Você não vai saber o que falar, entendeu? Então, por isso, nós mudamos a metodologia de ensino aqui, a nossa proposta de apostila,
e nós trouxemos o diferencial da nossa apostila, que é o seguinte. Então, por exemplo, a letra A, o porquê que ela tá errada? E tá aqui, tá? Então, ó, lei de Fields são aplicados instrumentos perfurantes de médio calibre. E nós explicamos a primeira, lei da semelhança, lei do paralelismo. O que que acontece? Quando você lê, quando você estuda dessa forma direcionada, você já sabe como a banca cobra, o jeito que a banca cobra. Se cair numa discursiva, você sabe como discorrer sobre aquilo. Você tem tudo, você já tem tudo, o que? Resumido. Então, é uma apostila de questões comentadas de maneira minuciosa, né? Pra Ponto a gabaritar, ponto. né? É pra gabaritar. Você sair da prova e falar gabaritex, não tem jeito. Exatamente. E além disso, como nós falamos que a medicina legal se relaciona com direito penal, direito processual penal e criminalística, o que que nós fizemos? Nós trouxemos tudo que o direito processual penal, direito penal está relacionado. Todos os artigos, lesão corporal, infanticídio, tudo que se relaciona com a medicina legal está presente nessa apostila. Pode Exatamente. Confiar. Então, por exemplo, quando nós falamos de lesões corporais, é muito tratado nas questões o que seria considerado uma lesão leve, que é o caput do artigo, o que seria uma lesão grave e uma lesão gravíssima. E é muito importante você saber diferenciar essas coisas. E foi dessa forma que nós trouxemos isso tudo comentado tópico a tópico para vocês, tá? Então, basicamente, esse é o diferencial que vai fazer você, voar nos seus estudos. Show de tá bola, bom? e praticamente só estudar por ela. Exatamente, Por ela. porque assim, são 147 questões da VUNESP, comentada tópico a tópico, que vai tratar dos pontos antropologia forense, traumatologia forense, sexologia forense, crime de aborto, infanticídio, a diferença entre eles, diferentes tipos de aborto, as lesões corporais, enfim, tem tudo, né? Asfixiologia forense, as modalidades, as fases de asfixia. Então, assim, basicamente é tudo que você precisa saber para prova. É show né? de bola, eu já garanti a minha também. E além disso, uma realidade que nós vimos dos nossos alunos foi exatas, né? Nessa prova. Bastante dificuldade em exatas, né? Nós não sabemos qual vai ser a incidência de exatas no concurso, né? Nessa prova que vai vir, mas no edital anterior, principalmente para perito criminal, foram 10 questões de matemática, 10 questões de física, 10 de medicina legal, 10 de biologia, enfim. E aí, junto com a nossa equipe agora, nós temos o professor mestre Felipe Burilho, que é mestre em física, né? Opa, esse manda bem. Pois é, mais mestre um convocado para o nosso time. Mais um convocado para o nosso time, que nós levamos a proposta da apostila, que nós não queremos uma pergunta e resposta, tipo assim, gabarito aqui, letra B. Não, isso tem que estar de maneira direcionada e explicado, né, Thiago? Exaustivamente comentado. Exatamente, e foi isso que ele fez, tópico a tópico aqui, quebrando a banca VUNESP na parte de física, tá? Além disso, pessoal, de nós entregarmos esse material de extrema qualidade, com tudo comentado tópico a tópico de maneira detalhada, o que mais que a gente pode entregar com esse material, né? Porque é o seguinte, se a pessoa, ela depois de tudo que viu isso que a gente mandou, ela pode estudar por outros materiais e tudo mais, mas aqui eu garanto para vocês que é um material que faz o diferencial para vocês, entendeu? É um material que vocês vão estudar do início da sua preparação até o fim da prova oral. Então você tem a oportunidade de cortar caminhos, atalhos pelo lado bom da palavra, e que você tenha mais tempo para outras matérias também. Então a gente te dá o tempo e o direcionamento necessário para que você gabarite a medicina legal, bem como a física. E assim, pessoal, lembrando, a apostila, ela é completa. Então, eu vou prestar o concurso para, não sei, abriu Polícia Científica de algum outro estado, por exemplo, vai ter do Paraná. Esse estudo, ele tá direcionado. Nós nos baseamos nas questões da VUNESP, tá? Mas é tudo detalhado, comentado tópico a tópico, tá? É completo. E é tempo que você precisa para concurso, é tempo. E às vezes é o que você não tem. E aqui a gente tá te dando, né? Sim, eu por muitas vezes trabalhei das 9 até as 6 da tarde. Tinha que estudar durante almoço, ou antes de ir,
ou muitas vezes de noite, quando chegava em casa, né? Não Uhum. via família muito. A gente sabe dos esforços que tem que fazer. É. Aí, por isso, o tempo é tão essencial nessa preparação e você encontrar o material adequado para a sua preparação. Então, é isso que a gente está te entregando agora. Às vezes você vai assistir 50 horas de aula, de horas aula, tá? E não vai ser tão eficaz quanto você ter esse material de maneira direcionada, tá? E aí, pessoal, a criminalística. A criminalística, ela é bom, né? É o bônus, né? Que nós vamos entregar aí para vocês que adquirirem a apostila de medicina legal e também de física. E acontece o seguinte, a criminalística é uma disciplina que tem meu coração também, amo. Boa, muito boa. Né? Direito processual penal e ela tá ali lado a lado. Interligados. Né? E a criminalística, pessoal, ela é uma disciplina que a VUNESP não tem uma incidência tão grande, mas ela apareceu nas questões, na prova de papiloscopista. E o que nós fizemos? São 12 questões, pegamos as 12 questões de criminalística e comentamos. Então vocês podem ver, tá tudo ilustrado, explicado. Teve questão até que foi anulada, nós explicamos por que foi anulado, por que saiu, por que extrapolou edital, tá? Então, galera, isso daí nós fizemos tudo para vocês. É um material pronto e esse aqui vai de bônus da criminalística. É isso aí, muito top. E assim, pessoal, nós vamos deixar o link para vocês. O valor da apostila de medicina legal, R$ 49,90. Vocês podem até parcelar esse valor aí, né? Uhum. Então é o preço de um gole, né, Thiago? Preço de uma saída hoje em dia, pessoal. E olha lá ainda. Exatamente. Esse preço aqui que a gente está colocando para vocês é o que vai garantir a aprovação e o melhor futuro, né? Nós queremos ver mais alunos gabaritando medicina legal. Aprovados. Entendeu? Nós queremos que vocês cheguem lá e tipo assim, ó, medicina legal foi tranquilo, gabaritei. Que isso vai fazer a diferença, tá? A mesma coisa com criminalística, com física, apostila de física R$19,90 e ainda ganha a criminalística aí de bônus, tá? Show. Então, se você tá estudando, tá se preparando para concurso, é um material de qualidade, tem nosso selo aí de garantia, tá? O Polícia e Perícia. Chega com a gente, faça parte do nosso time aí. Exatamente. E pessoal, sigam o canal, nós vamos estar postando vídeos aqui para vocês no Instagram, @Polícia e Perícia também, com muitas dicas de direito, medicina legal, biologia, criminalística. Nós somos super acessíveis, podem mandar mensagens, qualquer dúvida que vocês tiverem, é de maneira direta com a gente, tá? Mandem direct, mandem mensagem, que nós ficamos à disposição, porque nós queremos ver vocês, ó, alavancando aí nos concursos. Daqui pro topo só. Curtam aqui o nosso YouTube, nosso chat